Irmãos, nós damos seguimento hoje ao nosso estudo sobre os fundamentos da fé, os 4 símbolos de fé que nós temos usado como referência para a formação cristã e doutrina na nossa igreja. A primeira sessão do Catecismo de Heidelberg é o Credo Apostólico, a Oração do Senhor e os 10 Mandamentos. Mas a gente vai fazer isso aos poucos e estamos expondo o primeiro deles, a introdução, a primeira sessão do Catecismo de Heidelberg. Qual o seu único consolo na vida e na morte? Então essa é a primeira questão, nós já expusemos essa primeira e refletimos sobre a nossa tradição como evangélicos, a nossa crença de que é possível desfrutar do consolo do Senhor hoje, com base na fé no Evangelho e o testemunho do Espírito Santo no nosso coração, usando a palavra de Deus. E que o nosso consolo é o Senhor Jesus. E aí nós temos uma outra questão. O que devemos saber para viver e morrer nesse consolo? E a primeira resposta é: quão grandes são os meus pecados e a minha miséria. Tema da última semana, tivemos aí a contribuição do pastor Pedro Dulce, o reverendo Pedro Dulce, que ministrou para nós. E a gente continua, então, nessa sequência. Qual é a segunda coisa? São 3 grandes conhecimentos, né? O primeiro são os pecados e a miséria. O segundo é como você é salvo da sua miséria, como você é salvo dos seus pecados e da sua miséria. E o terceiro é sobre gratidão. Nós vamos tratar disso semana que vem. Então essa é a nossa pergunta: como ser salvo? Como você é salvo da sua miséria? Então diz o catecismo que por meio de Jesus Cristo, que em sua encarnação se tornou humano como nós somos, para que nós nos tornássemos filhos como Ele é. Então esse é o grande tema, como nós vamos ver, da troca, né? Essa troca graciosa que na antiguidade se chamava de o divino comércio. Ele se tornou um ser humano como nós somos, para que nós nos tornássemos filhos como Ele é. Na cruz carregou todos os nossos pecados e obedeceu a Deus perfeitamente em nosso lugar. É o mesmo tema. E na sua ressurreição e ascensão Ele nos elevou à direita de Deus e nos tornou co-herdeiros com Ele. Então é isso que a gente precisa saber para ser salvo. É o que a gente precisa saber para ser salvo da nossa miséria. É o que Deus fez a nós por meio de Jesus. Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que vamos usar como referência para meditar sobre os temas dessa pergunta do catecismo. Está em 2 Coríntios, abra sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler do capítulo 5, verso 11, até o capítulo 6, verso 2. E esse vai ser o texto base para nós pensarmos sobre os temas levantados pelo nosso símbolo de fé. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11, até o capítulo 6, verso 2. Portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus e espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Não estamos de novo nos recomendando a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de modo que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Porque se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Se não perdemos o juízo, é por vós que não o perdemos. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas.
Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, como cooperadores de Deus, também vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Porque ele diz: no tempo aceitável eu te escutei, e no dia da salvação eu te socorri. Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Amém. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra e pedimos que a Tua misericórdia nos alcance nessa manhã com iluminação, com convencimento do Espírito, com vida nova, com ressurreição, com nova criação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse nosso trecho da segunda carta, dá para perceber isso logo nos primeiros versos. Paulo está numa polêmica. Paulo estava sempre em polêmicas. E a gente percebe isso lendo as cartas. Ele, ao mesmo tempo que precisava anunciar o Evangelho, precisava confrontar um universo imenso de ideias contrárias ao Evangelho, vindo de várias fontes diferentes, da cultura grega, dos valores romanos, da própria mente judaica. E a gente sabe que desde o século I, quando Paulo já pregava, muitas heresias surgiram e os apóstolos tinham que lidar com elas. E aqui a gente sabe que tinha uma turma na igreja de Corinto, ou que andou visitando a igreja de Corinto, que não entendia e não gostava do que achava que Paulo ensinava e se opunham ao trabalho de Paulo, questionavam a autoridade apostólica de Paulo. Se você ler a segunda carta aos Coríntios, você vai ver isso. A precariedade que Paulo tinha que enfrentar. Era difícil, ele recebeu um comando, uma comissão do próprio Jesus para ser apóstolo e pregar o Evangelho, mas Deus permitiu que as pessoas muitas vezes não acreditassem no que Paulo estava dizendo, e ninguém deve achar isso estranho. Uma pessoa do próprio círculo interno de Jesus não acreditou nele, o sujeito chamado Judas. Então, existe uma ambiguidade na caminhada, na jornada do povo de Deus, que é difícil e ele precisa encarar. Assim como a revelação de Deus é real, mas sutil, a graça de Deus operando no seu povo também é assim. O apóstolo João diz na primeira carta que ele escreveu, primeira carta de João, que não está revelado ainda o que nós somos para o mundo. Nós somos filhos de Deus, mas não está revelado. O mundo olha para a gente e sem um ato de Deus, o mundo não vê nada. Nós parecemos pessoas comuns. E para muita gente, Jesus era uma pessoa comum. Se tem uma coisa clara quando a gente lê os evangelhos, é isso. Então, não é tão estranho assim que os apóstolos de Jesus, mesmo anunciando o evangelho, relatando o seu testemunho de ver o Cristo ressurreto, fazendo milagres, ainda tivessem que enfrentar a descrença, o questionamento e a exploração das ambiguidades da ordem temporal caída que a gente tem agora. Então, por causa disso, Paulo tem que dizer essas coisas. Que no versículo 11, veja na sua Bíblia, nós temos que trabalhar e convencer e persuadir os homens, nós temos que pregar pelo que nós sabemos, porque Deus brilhou em nossos corações, ele diz no capítulo 4, pouco antes, para a iluminação do conhecimento de Deus, da glória de Deus na face de Cristo. Logo depois ele diz que andando por fé, ainda que não possuindo totalmente os resultados da obra da graça, mas andando por fé e vendo que o nosso corpo se desgasta, mesmo assim a gente aguarda o nosso revestimento, a nossa ressurreição, e a gente continua caminhando. Ele fala isso no 5.
Então, o que Paulo quer dizer é que a sua mente, o seu coração estão completamente possuídos, dominados pela visão do Evangelho, e sabendo então, verso 11, o que significa temer ao Senhor, nós estamos aí lutando para convencer os homens a respeito do Evangelho. Mas nós não temos dúvida sobre a nossa relação com Deus. Já somos bem conhecidos por Deus. Então, Paulo deixa claro que não existe uma questão entre ele e Deus. A questão são os seus ouvintes reconhecerem que eles são embaixadores de Deus. Está aí no final do verso 11. A questão não é se nós somos conhecidos por Deus ou não. A questão é vocês, seguindo a consciência, a obra que Deus fez entre vocês, a obra da graça, reconheçam isso também. E ele diz no verso 12, não estamos de novo nos recomendando a vós, mas vos concedendo a oportunidade de se gloriarem em nossa causa. Então, o que Paulo está dizendo é que esse esforço todo de explicar o que é o Evangelho e anunciar novamente, não é um esforço de autojustificação, não é para provar nada sobre si, é para dar aos ouvintes a oportunidade de participarem e viverem as mesmas realidades que ele está vivendo. Paulo não tem dúvida sobre a relação que ele tem com Deus. E isso é interessante, é um tema que eu já trouxe aqui na igreja. É claro que jactar-se, gloriar-se na carne e em si mesmo é pecaminoso, mas gloriar-se naquilo que Deus fez por nós não é simplesmente uma expressão da nossa fé no Senhor. Se a gente realmente acha que tem uma relação com Deus, não tem como isso não transbordar. E o Paulo está dizendo isso, eu simplesmente tenho essa relação. Deus nos chamou, nos convocou, se mostrou a nós, já nos usou pregando o Evangelho, por isso vocês são crentes. Paulo fundou a igreja de Corinto, né, junto com outros irmãos. Então Paulo diz isso, olha, nós estamos nos gloriando, não em nós, mas no que Deus fez. E vocês poderiam compreender isso também. Mas pessoas maldosas, do outro lado, diziam que Paulo ficava escrevendo cartas e lutando para persuadir os coríntios, porque queria apenas se justificar e se legitimar diante deles. E, gente, essa maldade sempre vai acontecer. Muitas vezes o Evangelho está sendo pregado por causa da consciência da sua realidade, mas do lado de lá, algumas pessoas podem entender que isso é simplesmente um gesto de poder e de autojustificação. E é por isso que às vezes as pessoas dizem, como você pode pensar que tem a verdade? Né? Você acha que é melhor do que os outros porque você acha que tem o conhecimento de Deus? E muitos de vocês, tentando pregar o Evangelho, já ouviram isso. Já experimentaram isso de alguma forma? Alguém criticar o cristão que se acha dono da verdade. Não é isso que acontece. O cristão é capturado pela verdade. Não é nem porque ele queria. A experiência, por exemplo, de Lutero é muito iluminadora, né? E é bom a gente lembrar, a gente está ainda nesse período aí, celebramos a Reforma não tem muito tempo. O Lutero conta que um pouco antes dele entender o que era a graça, o estudo sobre o Evangelho, a lei e a incapacidade de compreender a justiça de Deus deixava Lutero tão desesperado e desamparado, porque ele não entendia o Evangelho, que ele começou a ficar com ódio de Deus, com raiva de Deus. E ele não conseguia levantar os olhos e orar e ler a Bíblia sem ter raiva. E até que teve o dia que, lendo a Bíblia, porque ele continua ali insistindo, mesmo em inimizade contra Deus, que de repente veio sobre ele a iluminação do Evangelho e ele entendeu o que era a justiça de Deus e os portões do céu se abriram. E depois, quando ele foi lembrar disso, ele diz que realmente Deus justifica o ímpio, porque no momento em que eu fui iluminado sobre a graça de Deus, o meu coração estava imerso em inimizade. O cristão não é o dono da verdade. O cristão, antes da conversão, está na mentira como qualquer um. O cristão é capturado pela verdade. Ele é aprisionado, sequestrado por ela. É uma outra experiência. Então é disso que Paulo está dizendo. Eu não estou recomendando a mim, esse pessoal não está me entendendo. Eu estou recomendando o Evangelho. Agora, o fato é que nós recebemos esse encargo. O Evangelho foi confiado a nós. E é por isso que a gente está aí insistindo. Né? Então, isso aqui é uma oportunidade não para eu me gloriar, diz Paulo, mas para vocês se gloriarem comigo. Ele fala isso no verso 12. Né? E, por outro lado, tem outros que se orgulham nas aparências e não no coração, o que diz no verso 12. Essas pessoas com essa mente maldosa estão, na verdade, projetando o que elas vivem.
em cima do que nós estamos fazendo, que é o nosso ministério apostólico. E aí ele diz, né, em vários momentos ele usa essa linguagem, né? Se enlouquecemos, é por Deus que enlouquecemos. Quer dizer, se vocês acham que a gente é estranho, se comporta estranho, isso é porque Deus possuiu a nossa mente, o nosso coração e nos colocou nesse ministério. E é por isso que a gente age assim, e suplica, e faz essas viagens missionárias, e insiste com vocês, e muitas vezes age como louco, ou fala como louco. E Paulo, em 2 Coríntios, você vai mais para o final da carta, tem uns momentos que ele diz assim mesmo, que ele fala como se estivesse fora de si. E aí ele solta os cachorros, né? Se você ler 2 Coríntios, você vai ver isso. Mas é disso que Paulo está dizendo. Tudo isso que está sendo feito é por causa de Deus e de vocês. Não é autojustificação, não é busca de reconhecimento e legitimação, justiça de ninguém. E aí ele diz no verso 14, e aqui nós chegamos então no coração do nosso trecho. Veja aí. O que nos motiva? Por que nós estamos fazendo isso tudo? É o amor de Cristo. É que o amor de Cristo se revelou para nós de um modo que a gente não consegue mais viver de outro jeito. E é por isso que a gente vive assim. O amor de Cristo nos constrange, nos motiva. Verso 14. Por quê? O que o amor de Cristo faz que vira do avesso a cabeça de um ser humano? O que é isso? Então veja na sua Bíblia. O que nos constrange é o amor de Cristo? Porque nós julgamos assim, é o que diz algumas versões. A minha versão traz, nós concluímos assim. Então eu quero que você entenda que o amor de Jesus vira a nossa cabeça, nos deixa enlouquecidos, diz o versículo 13, mas de um modo muito racional, por paradoxal que isso pareça. O amor de Cristo vira a nossa cabeça, mas de um modo racional, é um julgamento, é uma compreensão, é um entendimento, é uma visão do que a realidade é, que de repente abre a sua cabeça e você não tem como ver de outra forma mais. Porque você encontrou a realidade. Porque você descobriu como as coisas realmente são. Então, você não consegue, como o pessoal gosta de dizer por aí, é uma coisa que depois que você viu, você não consegue mais desver. Não tem jeito. Nós descobrimos e julgamos e compreendemos e entendemos e acabou. A realidade expandiu para nós. E o que é que nós vimos? Veja aí na sua Bíblia. Se um morreu por todos, veja que Paulo está pensando, se Jesus é o servo do Senhor, que foi entregue em nosso lugar, se ele morreu por todos nós, então todos nós morremos, acabou. Ponto final. É isso que Paulo está pensando. Porque se foi necessário que o Filho de Deus se encarnasse e morresse na cruz, quem sou eu? Vejam que muitas pessoas acham que honram Jesus tratando Jesus como uma pessoa santa, ou como um sábio, ou como alguém legal. Não, isso são insultos contra Jesus. Insultos. Porque o que acontece é que se Jesus teve que morrer na cruz por você, então você deve ser uma pessoa muito ruim. E muito condenada. Se o Filho de Deus teve que morrer na cruz, quem é você? Quem é uma pessoa que, para ser salva da condenação, o Filho de Deus tem que encarnar e morrer? Que tipo de pessoa é essa? É uma pessoa que tem um valor imenso e também uma pessoa terrivelmente culpada. É uma pessoa que tem um destino glorioso, mas que está completamente arruinada. É só isso que pode explicar. Não aceitar os próprios pecados é cuspir na cruz de Jesus. É cuspir no próprio Jesus. Então, se Jesus morreu, o que isso diz sobre nós? Isso diz muita coisa. Isso diz o quanto nós somos condenáveis e diz que o nosso modo de vida, o nosso jeito de existir é completamente obsoleto, sem valor, destinado a desaparecer. É um modo de vida que não interessa a Deus, que Deus permitirá que desapareça, que Deus não quer manter, Deus não quer sustentar. É por isso que ele morreu, é por isso que existe a morte no caso dos seres humanos. É uma punição por causa do pecado.
Então vejam, o significado da vinda de Cristo é esse. E a sombra da cruz se projeta sobre o mundo inteiro. A sombra se projeta pelos 4 cantos do mundo e muda o significado da vida de cada homem e de cada mulher. Pois se Jesus morreu por todos, sua morte demonstra a condenação, obsolescência, o ponto final de Deus para a história de todo homem. A morte de Jesus é o fim da linha. A morte de Jesus na cruz é o fim do mundo. Jesus diz isso sobre o juízo desse mundo no Evangelho de João. Ele fala claramente sobre isso. A cruz é o juízo do mundo. É engraçado que a gente pensa no fim do mundo como o mundo acabar, assim, né? Geralmente em termos hollywoodianos, né? Explodir a galáxia, alguma coisa assim acontecer. Mas o fim do mundo foi ali. Se o Verbo encarnado teve que morrer, então, para Deus, tem que acabar tudo. Acabou. Para Deus tem que acabar. Não é para levar para frente. Então, se um morreu por todos, então todos morreram. Mas aí vem, ao mesmo tempo que vem a condenação, vem o sopro de esperança. Porque se Jesus já morreu, o inocente, isso diz alguma coisa sobre o que Deus quer. Significa que todo esse nosso modo de vida é obsoleto, condenado, e Deus coloca um ponto final nesse modo de vida. Mas esse ponto final não é absoluto. Porque se ele fez isso através de Jesus, então em Jesus é que nós estamos chegando ao nosso ponto final. Em Jesus, quando você se ajoelha ao pé da cruz, você está aceitando o ponto final de Deus para o seu modo de vida, mas porque existe um outro modo de vida. Existe uma esperança, existe uma outra possibilidade. E o que ele diz está aqui no restante do verso, veja ali, verso 15, melhor dizendo. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, esse é o paradoxo da cruz. Ela é um grande não, mas também um grande sim. Se Jesus teve que morrer por nós, então isso é um grande não sobre tudo que nós somos e vivemos. Mas se Jesus teve que morrer por nós, isso também é um grande sim de Deus para tudo que nós somos e vivemos. É um grande sim de Deus. Mas para você receber o sim de Deus, você tem que aceitar o não de Deus. Para você receber o que Deus te dá através da cruz, você tem que reconhecer o não que Deus proclama através da cruz sobre esse modo de vida que exigiu a morte do Filho de Deus. Vejam então que entender que Jesus morreu pelos nossos pecados, às vezes isso é mal compreendido quando a gente diz que Jesus foi lá e carregou os nossos pecados, como se isso fosse extrínseco a nós, como se fosse uma dívida que alguém foi lá e pagou e você continuou vivendo poderia continuar vivendo como sempre viveu. Mas não é assim. Para que os nossos pecados fossem levados, a gente teria que ser condenado. Então, o que Jesus faz é se unir conosco. Essa é a doutrina da união com Cristo. É porque Jesus se une conosco que a morte dele se torna a nossa morte e os nossos pecados podem ser levados por ele. Eu já expliquei isso em outra ocasião. Imagina que uma pessoa cometeu um crime e um outro sujeito paga por aquele crime. Você cometeu um crime e um terceiro paga pelo crime. Então, veja só, isso não seria uma outra injustiça? Porque além de cometer o crime, você é culpado, você não paga e uma pessoa inocente paga por ele? Então, o que você fez? Aumentou a injustiça, não é isso? Seria assim, a não ser que o próprio ofendido se unisse ao ofensor. Aí é um outro jogo. O próprio Deus, através da encarnação, assume para si mesmo o ônus. Existe um ônus. E o Deus encarnado assumiu esse ônus. Mas ele assumiu esse ônus se unindo conosco, de modo que para Deus, você realmente é condenado e ressuscitado com Jesus. Tem uma outra linguagem na Bíblia para dizer isso. É que Jesus se casou com a gente. É uma outra forma de colocar. A igreja é a noiva de Jesus. Ele se casou. Então, se casando conosco, ele carrega o que não presta e as nossas culpas e tudo mais, e nos confere tudo aquilo que ele tem.
Então, não se trata de um terceiro levando as nossas culpas meramente, mas que nós somos condenados nele porque estamos unidos com ele. Então, a doutrina da união com Cristo é fundamental para a gente entender como é que Jesus pode levar os nossos pecados e nos transferir alguma coisa. E é a união com Cristo que efetua o que eu chamei de o divino comércio. É exatamente isso. A encarnação para se unir conosco, participar da nossa natureza, a amizade que ele estabelece com aqueles que Deus colocou na mão dele. Então, Jesus se une conosco como irmão, como amigo, em termos da igreja, como marido, e nós nos tornamos uma família só, e aí Jesus assume o nosso destino para nos dar a nós o seu destino. Então, o que Deus ressuscita? Veja aí o que diz o versículo 15. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim como Deus ressuscita apenas aquilo que deve viver com ele para sempre e condena à morte aquilo que é temporário ou pecaminoso, aqueles que aceitaram a cruz como ponto final, o ponto final divino, a palavra final, o diagnóstico final, como a falência, o término e o encerramento daquele modo de vida que estava sendo condenado na cruz, aqueles que aceitam então a cruz dessa forma e aceitam o ponto final de Deus para o seu modo de vida egoísta, autocentrado, terreno, essa é a linguagem bíblica para falar sobre isso. Então, só essas pessoas podem contemplar um outro modo de vida, que é o modo de vida daquele que foi completamente justo e inocente, o israelita perfeito. Esse modo de vida é que Deus ressuscita. Quem Deus ressuscita? Deus ressuscita o justo, o santo, o servo do Senhor que fez toda a sua vontade. Deus não ressuscitou apenas um corpo, Deus ressuscitou uma vida. Deus validou tudo que Jesus fez. Diz a palavra de Deus em Romanos que ele foi assinalado Filho de Deus com poder mediante a ressurreição dos mortos. A ressurreição de Jesus, não apenas a vivificação do corpo, não foi só isso, mas foi a vindicação de tudo que Jesus era. E quem é Jesus? Jesus é o israelita perfeito, é o servo do Senhor, é o judeu sem mácula, que cumpriu toda a lei do Senhor, foi perfeitamente justo, agradou a Deus completamente. E por isso ele podia ser ofertado. Aquela foi a vida que foi ofertada a Deus, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, tudo isso que Jesus era, a sua pessoa, as suas obras, os seus sinais, os seus ensinos, o seu perdão, a sua paciência, tudo isso que Jesus era foi levado à cruz e entregue. E aí Deus recebeu isso e ressuscitou tudo isso. É isso que Deus ressuscitou. Então, quando você aceita a cruz, você aceita o não de Deus para tudo que você era. E você abraça tudo isso que Jesus é. E se você quer ter a vida que Jesus teve e ser a pessoa que Jesus era, então Deus ressuscitará com você para estar com Ele. É isso que significa aceitar o batismo. É aceitar o não divino e abraçar o modo de vida de Jesus. É você aceitar a mediação de Jesus, a salvação de Jesus e o caminho de Jesus, e aí você começa a falar como Paulo. Uma vez que eu aceitei a cruz, eu não consigo pensar em outro modo de viver, porque a cruz é o fim de todos os modos de viver que a gente pode inventar. Só tem um modo de vida que atravessa a cruz e sai do outro lado: Jesus. Não existe outro. Então, uma vez que eu entendi o que a cruz significa, eu agora não vivo mais para mim, mas para aquele que morreu e ressuscitou por mim. Eu quero saber como é que se faz para viver eternamente. E aí você, olhando para Jesus, vai descobrir que é necessário amar como Jesus amou. Porque o amor, diz Paulo em Coríntios, nunca acaba. E se nós recebemos o amor e aprendemos o amor, nós já temos em nós, irmãos, isso também é ensino de João, a vida eterna. Porque o amor é indestrutível, o amor é imortal, o amor vem do próprio Deus, Deus é amor.
Então, é isso que Paulo está dizendo, é que uma vez que você olha para a cruz e para a Páscoa, entende o que a cruz significa e o que a ressurreição significa, então você não consegue mais conceber um outro modo de vida, senão caminhar com Jesus e aprender com Jesus como viver no mundo. Então, o amor de Cristo nos constrange nesse sentido. E isso é radical. Deus ressuscitou Jesus, só a ressurreição de Jesus pode vencer a morte, só nos unindo com Jesus e nos tornando discípulos de Jesus e amigos e irmãos de Jesus e abraçando aquilo que Jesus era e queria e desejava, só assim nós vencemos a morte e podemos viver eternamente. Então, isso muda tudo. Isso muda tudo. Veja o que diz a sua Bíblia aí no verso 16. Assim, daqui por diante, me acompanhe na sua Bíblia, isso é muito legal. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém mais segundo a carne ou segundo padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido o próprio Jesus segundo padrões humanos, a gente não consegue mais ver a ele daquele jeito. Nós não o conhecemos mais daquele modo. Então, de repente, entendendo a cruz e a ressurreição, toda a criação se acende como uma lâmpada. E você começa a entender a verdadeira natureza das coisas. E aí você olha para as pessoas, e aí o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, o seu professor, os políticos, o mercado, a história, os grandes personagens da história, todos eles deixam de ser o que eram antes de você conhecer Jesus. Muda tudo. A interpretação, a valoração, o significado das civilizações, da história, dos grandes homens, das grandes realizações, das instituições sociais, das pessoas distantes e próximas, tudo muda. Tudo deixa de ser o que era, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que Paulo está dizendo. Compreendendo Jesus, nós vemos a nova criação. E isso altera completamente a nossa compreensão do que são as coisas. Tudo é visto a partir da chave da cruz e da ressurreição, e então a pecaminosidade e a mortalidade das coisas se torna incontornável. E passamos a ver tudo encarando e confiando na pessoa de Jesus, olhando para Jesus e confiando na pessoa de Jesus. Nada mais tem significado como tinha antes, quando a gente está em Cristo. Veja aí na sua Bíblia o verso 17. Se alguém está onde? Em Cristo. É a união com Cristo que faz esse transporte. Lembra do que eu destaquei? É a união com Cristo que faz com que esse comércio divino aconteça e a grande troca aconteça. E tudo aquilo que é velho e o meu pecado ficam para trás e coisas novas são colocadas na minha mão. É porque eu estou em Cristo. Então agora as coisas velhas passaram e tudo é novo para mim e agora eu tenho um futuro. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Veja que isso aqui não é uma coisa apenas com uma confissão doutrinária. Muita gente vai dizer, né, vai estudar a Bíblia e vai dizer, olha, a Bíblia diz que quando a gente crê em Jesus, a gente é nova criatura, então eu acredito que eu sou. É mais radical do que isso. O Paulo disse aqui, é porque de repente, contemplando Jesus e crendo em Jesus, a sua compreensão do que é a realidade realmente muda. E você começa a achar todas as estratégias que os seres humanos usam para se dar bem, obsoletas. Você realmente começa a achar obsoleto. Você não consegue ver aquelas coisas como você via antes. As realidades da morte e da ressurreição de Jesus se tornam tão mais claras para você que isso muda suas prioridades. E aí pode acontecer, como diz o verso 13, que do ponto de vista de quem está olhando de fora, nós enlouquecemos. É disso que Paulo está falando. É porque você passa a viver numa realidade maior, mas para quem vive naquela realidade pequena da ordem caída, sem a ressurreição, parece que você está fora da realidade. Pode realmente parecer isso. Mas não é isso que está acontecendo. A ressurreição de Jesus muda o jogo. Muda o jogo. Então, é isso que Paulo está dizendo. Diante dessa realidade,
de que as coisas mudaram, de que existe uma nova criação, a gente não pode mais viver do mesmo jeito que a gente vivia. Verso 18. Todas essas coisas procedem de onde? Paulo insiste. De Deus. Ele está destacando que nada disso é mérito dele, ou invenção dele, ou sabedoria dele. Porque havia essa acusação, né, como a gente mencionou. Nada disso, tudo isso procede de Deus. Deus foi quem nos reconciliou com Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Nós não temos mérito nenhum. Eu estou pregando o evangelho para vocês em Corinto, insistindo, disciplinando, mandando carta, mandando gente, fazendo visitas. Não é por causa de mim, é por causa do que Deus fez em mim. É isso que Paulo está dizendo. É por causa do que Deus fez em nós e das responsabilidades que Ele colocou na nossa mão. É isso que nos motiva, é por isso que nós estamos aqui. E aí ele enfatiza isso ainda mais no versículo 19. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não levando em conta as transgressões dos homens. E nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então esse é o grande sim, né? A cruz envolve um grande não, mas depois desse não vem esse grande sim. E Paulo anuncia esse grande sim, a mensagem da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava oculto ali atrás daquela cruz. Deus estava realizando um gesto em nossa direção. Irmãos, isso é tão importante que isso está no centro do cristianismo. É que não se trata de um caminho, de uma sabedoria para a vida, de uma filosofia, de um caminho de iluminação religiosa. Não se trata de seguirmos alguns gênios espirituais, como você tem em outras tradições religiosas, pessoas que pela sua ascese, pela sua dedicação, pelo seu esforço, atingiram níveis espirituais superiores. Não é disso que trata o cristianismo. O centro do cristianismo não é absolutamente nada que nós possamos fazer. É o que Deus fez. É que Deus realizou um gesto em nossa direção. É que Deus veio. Essa é a mensagem da graça. É intrinsecamente sobrenatural. O que nós anunciamos é que Deus agiu em Cristo e está presente hoje para se reconciliar conosco. Ou melhor, Deus já está reconciliado conosco, mas nós temos que nos reconciliar com Ele. É isso que Paulo diz no versículo 20. Veja aí na sua Bíblia. Quem nós somos, então? Embaixadores. Nós somos parte de um grande movimento divino. Ele já veio. Ele já estava em Cristo. Mas não apenas Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele ainda enviou pessoas. E essas pessoas vão até você, diz o versículo 20, suplicando por Cristo que você se reconcilie com Deus. Deus faz tão completo o serviço que Ele coloca pessoas ao pé do seu ouvido para dizer, por favor, creia em Jesus. Deus está a seu favor, não está contra você. O próprio Deus realizou todas as etapas e mandou embaixadores. É tudo parte de um grande movimento. E Paulo diz, quando eu estou pregando o evangelho para vocês, e eu estou dizendo, se reconciliem com Deus, é o próprio Deus que está fazendo isso. Versículo 20. É o próprio Deus, não por mérito nosso. Paulo repete isso. Não é por causa de nós. Nós, e ele vai dizer isso em vários lugares, nós somos pecadores como qualquer um. É porque Deus está em movimento. É porque Deus agiu. E Deus age usando essas pessoas comuns na sua ambiguidade. Então Deus coloca essas pessoas em nome de Jesus para exortar vocês a se unirem a Jesus. Gente, isso é sensacional. É fantástico você descobrir, quando você abre a Bíblia e lê, que você não está só lendo um livro. Que Deus está falando com você. E que quando você ora com os irmãos, e quando você recita a palavra de Deus, e quando a palavra de Deus é anunciada para você, seja na pregação, seja em canções, que Deus está usando essas pessoas e por intermédio delas te exortando e te convidando a responder a sua palavra. E essa é a mensagem, diz o verso 21, a grande troca. E aqui nós voltamos para o tema central da nossa pergunta do Catecismo de Heidelberg. Como você é salvo da sua miséria?
Veja o que diz o verso 21. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a grande troca. Esse é o comércio divino. Jesus se tornou o que nós somos, para que nós fôssemos o que Ele é. Essa é a grande troca da salvação. É disso que o Catecismo de Heidelberg fala. Ele fala sobre a descida e a subida. Primeiro, por meio de Jesus, na encarnação, Deus se tornou humano como nós somos, para que nós nos tornássemos filhos de Deus como Ele é. Então, esse é o mecanismo da adoção. É que o Filho de Deus assume a natureza humana como parte da sua pessoa. Então, desse momento em diante, o humano pode ser filho de Deus. E uma vez que nós somos irmanados com Jesus, nós somos feitos filhos de Deus nele. Então, o Filho de Deus, o Verbo unigênito, se torna o que nós somos, para nós podermos nos tornar o que Ele é. Mas a encarnação apenas abre essa possibilidade, ela ainda precisa ser efetivada. E ela é efetivada quando as humilhações do Logos continuam, quando Ele vai para a cruz e carrega todos os nossos pecados e obedece a Deus completamente. Então, Jesus se torna o homem perfeito e cura todas as feridas dos homens imperfeitos. Obedecendo a Deus até a morte, Jesus se torna o santo, o justo, aquele que cumpriu toda a lei. E por isso mesmo Ele pode pagar pelos pecados de todo mundo. Então, unidos com Cristo na cruz, não apenas todos os nossos pecados vão embora, mas nós nos tornamos herdeiros de tudo que Ele merece por causa da sua obediência. Porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, na encarnação, isso se torna possível. E na obediência até a morte se torna efetivo. E a descida de Jesus, então, se completa com a cruz. E aí vem a subida. Então, Jesus ressuscita e na sua ressurreição, Deus dá testemunho de que a sua justiça é perfeita. Então, Ele é ressuscitado, ascenso aos céus. Os irmãos têm ideia do que isso significa? Um homem está à direita de Deus, o Criador de todas as coisas. Não apenas o unigênito, era unigênito, né? Mas agora nós temos um homem à direita de Deus. E esse homem é o nosso irmão, o nosso amigo e o nosso marido, diz Paulo. E ele intercede por nós lá. Então, nós, por causa da encarnação, nós somos... A união com Deus, como a adoção, é possibilitada na cruz. Os nossos pecados são punidos e a justiça de Deus é cumprida. E na ressurreição e ascensão, nós entramos na posse da nova posição. Eu disse outro dia, preguei isso aqui, que nada que você fizer pode melhorar a sua situação diante de Deus. Isso é chocante. Todos os dias eu me assusto com isso. Nada que você fizer na vida pode melhorar o seu status diante de Deus. Por quê? Porque o seu status diante de Deus já é o do próprio Jesus Cristo. Porque você é co-herdeiro com Ele. Diz Paulo em Efésios que você está assentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Nós estamos com Ele lá, nós só não estamos maduros para tomar posse da herança ainda. Por isso que a gente tem que passar esse perrengue, né, da vida cristã, crescer e somos tentados e precisamos aprender a caminhar na fé e lutar contra Satanás. Esse é o caminho nosso. Mas já está tudo garantido, nós já estamos com Jesus, assentados à sua direita e Ele intercede por nós. Então, irmãos, nós temos a descida e a subida, e assim é a grande troca. Jesus desce, assume tudo que nós temos e nos dá tudo que Ele tem. E assim nós voltamos ao Senhor. Essa é a grande troca que está aqui em 2 Coríntios. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez sacrifício para o pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como você é salvo da sua miséria? Nós precisamos de um Salvador.
Isso é tão importante, eu repito isso. Eu falei sobre a genialidade, sobre a sabedoria, a inteligência, sobre iluminação espiritual, mas não é assim que a gente deve entender o cristianismo. Jesus não é um sábio entre outros. Søren Kierkegaard, no Migalhas Filosóficas, tem uma discussão sobre isso, sobre a diferença entre a fé e a racionalidade, a filosofia. Porque se Jesus, se para a gente ser trazido para a verdade, o que a gente precisa é o bom pensar ou bem pensar, se o que a gente precisa é de compreensão, de sabedoria, de racionalidade, então Jesus poderia ser um professor. Poderia ser um professor. O professor vai nos conduzir num processo de aprendizado a respeito da realidade e a respeito daquilo que nós somos. Né? E isso era o método socrático. Então, Kierkegaard compara Jesus com Sócrates, a maiêutica. Sócrates fazia perguntas e questionava as certezas das pessoas, para que, refletindo sobre os furos do seu raciocínio, sobre as confianças sem fundamento, as pessoas repensassem as coisas e descobrissem a realidade, se aproximassem do ser, se aproximassem da realidade. Então, maiêutica maieusis tem a ver com o parto, né? É uma referência ao processo ao trabalho do parteiro ou da parteira, né? Que é o trabalho de facilitar para que o filho nasça. Então, a maiêutica significa o quê, em outras palavras? Que a verdade, de certo modo, está dentro das pessoas, mas está encoberta por causa de ilusões. E através do ensino, do bom raciocínio e da perseverança na busca da verdade, as pessoas realmente, a partir dos seus recursos, vão descobrir o que é verdade. Elas vão descobrir isso e vão se livrar das ilusões. Então, esse é o caminho da filosofia, de ajudar a pessoa a trilhar uma jornada interna de entender a realidade, e isso não é ruim. Só que, se esse é o problema do homem, a ignorância, se o problema do homem é só a ignorância e a incompreensão, então a gente precisa de Sócrates. É disso que a gente precisa. A gente precisa de filosofia. Mas aí diz Kierkegaard, mas tem um problema. E se o problema do homem for outra coisa? Se for que ele ama a mentira. E se o problema não é que ele é ignorante, mas que ele é inautêntico, mentiroso, que ele é inverdade. Nesse caso, Sócrates não serve. A gente precisa de uma cura, de uma salvação. A gente precisa de um salvador. E é por isso que Jesus não está na mesma qualidade de Sócrates. Porque Jesus vem nos livrar desse abismo de pecado no qual nós nos acorrentamos e que nenhuma filosofia, iluminação, sabedoria, ciência pode arrancar a gente daí. Não pode. A gente precisa de um Salvador. Então isso é tão importante. A mensagem cristã é essa, é que existe algo terrivelmente errado com a raça humana e que ela não pode curar. E o cristão não pode esquecer de que essa é a mensagem, que Jesus não é um professor, Jesus não é um coach, Jesus é um salvador. E isso significa que o nosso problema não é a ignorância, o nosso problema é o amor à mentira, é um outro problema. Então Jesus é o Salvador e nós precisamos de um Salvador, e o que nos salva é a jornada de Jesus. O catecismo mostra isso, 2 Coríntios aqui ensina isso claramente. A jornada de Jesus, Jesus desceu, ele realizou sua obra, ele se encarnou, ele viveu entre nós, morreu pelos nossos pecados, foi obediente até a morte, e então ele é ressuscitado e é levado à direita de Deus. Então essa história de Jesus, é a pessoa e a obra de Jesus inteira que nos salvam. E ser salvo é você ser unido com Jesus e participar desse destino. É disso que Paulo está falando. O que nós estamos pregando quando pregamos a reconciliação? Que quando ele morreu, todos morreram. E nós aceitamos o batismo e o fim de todas as coisas, porque nós contemplamos a nova criação. E como Jesus passou por isso, nós nos unimos com ele e passamos também. Se converter é isso. Se converter é sair atrás de Jesus. É se unir, é acreditar no que Jesus fez, acreditar naquilo que Jesus é, acreditar que ele é o único caminho para a ressurreição. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ser salvo é você mergulhar nessa história. É essa história se tornar a sua história. É você se batizar não apenas para fazer um rito da igreja, mas nesse batismo consolidar a sua escolha de morrer e ressuscitar com Jesus e viver com Ele, para Deus, para sempre. Então, aceitar a salvação e se livrar da miséria é aceitar essa grande troca. Isso é fé, isso é se reconciliar com Deus. E qual é o momento de fazer isso? Paulo diz no nosso trecho, é hoje, é sempre esse momento presente. No tempo aceitável eu te escutei, e no dia da salvação eu te socorri. Agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Agora. Então eu quero te convidar, meu irmão, como diz Paulo no capítulo 6, aí, versículo 1, a não receber a graça de Deus em vão. Não se esqueça do que você fez quando você aceitou a salvação. É isso que Paulo está dizendo. Viva como alguém reconciliado com Deus por meio de Jesus. E se você não fez ainda, esse é o momento de fazer. Hoje é o dia da salvação. Vamos orar e nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. E você vai, nesse momento, celebrar a grande troca e aceitar a palavra do Senhor. Deus já se reconciliou com você. E Deus agora suplica, através da igreja, que você se reconcilie com Ele. Deus já se tornou seu amigo, mas você deve se tornar amigo dele. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor ouça as orações de cada pessoa nesse momento. Ó Deus, tira o medo, a incredulidade, a insegurança do coração e faz com que cada um abrace essa mensagem da reconciliação e que cada um creia que o tempo da salvação é hoje, que a mão do Senhor está disponível. Ó Deus, abre o coração, abre a alma, abre a mente, tira a incredulidade, a teimosia, a resistência, o medo. Ó Deus, dá a cada um aqui a visão da ressurreição, da nova criação, de quem o Senhor Jesus é, depois que venceu a morte. Que cada um veja isso como seu futuro. Em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, esse momento de ceia que nós vamos ter. Que, pela graça do Senhor, pela obra do Teu Espírito, essas coisas sejam renovadas nesse gesto, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.